Se eu falar algo, o ministro manda me finalizar ou manda me prender. Essas foram as palavras escandalosas de Eduardo Tagliaferro, que fazia parte do núcleo denunciado, a turma do Use Sua Criatividade, pessoas não muito ortodoxas que prestavam serviços nada republicanos para o certo ministro Ovo que tudo vê, que foram denunciadas todas essas pessoas por Glenn Greenwald, naquele famoso pendrive de não sei quantos gigas de mensagens, que por sinal parou o trabalho pela metade por estar sendo supostamente ameaçado não só ele, como as fontes e a Folha do São Paulo, que foi o veículo que Glenn Greenwald escolheu para fazer a denúncia. Mas parece que no Brasil não faltam jornalistas corajosos, porque a matéria está dando cria e tudo que Glenn Greenwald não denunciou no passado está vindo à tona agora, e foi isso que aconteceu ontem, no finalzinho da noite, que trouxe a Gazeta do Povo numa matéria bombástica com prints de mensagens que vazaram supostamente da Polícia Federal, porque aqueles prints estavam em poder da Polícia Federal, mas aí é só achismo da minha cabeça, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Se você tropeçou e caiu aqui por acaso, dá uma chance pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma verificada em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. E a matéria da Gazeta começa, olha, se abro aspas para o Eduardo Tagliaferro, se eu falar algo, o ministro me manda ir de base ou me prende. Fecho aspas. E a Gazeta do Povo mostra os prints, tá? Ele num diálogo com a atual esposa dele, dizendo que antes de eu morrer tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me finaliza ou me prende. Ele é um FDP corajoso, Tagliaferro corajoso. Veja pelo CID. Falou em um grupo privado algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade. O FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim. Cheguei a essa conclusão. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada, mas não posso. Tenho as meninas. Minhas impressões principais são duas. Se você falar algo, Tagliaferro, falar o quê? O que mais você tem a falar que o ministro mandaria te finalizar? O Brasil quer saber, Tagliaferro. Eu acho melhor você realmente sair do Brasil e falar lá de fora, porque o Brasil quer saber. Eu não sei se todo mundo sabe, mas se aconteceu algo ilegal no setor público que Tagliaferro trabalhava, não é? E ele viu isso e ele não denunciar, isso é crime de prevaricação. Mas o que seria um crime de prevaricação no Brasil do atual, né, tempo? Quase nada, é assim, tipo um café na esquina. E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi essa fala dele aqui, que ele diz que ele tem vontade de jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada. Mas não posso, tenho as meninas. Tagliaferro, você ainda faz alguma coisa? Você está neste exato momento trabalhando junto ou fazendo algo junto com o seu algoz? O que você acha, você que está assistindo a gente aqui? Deixa nos comentários para mim, e não foi só isso que foi falado, não, olha só. Meu Deus. E ele fala, se eu for de base, você já sabe, né? Se eu for finalizado, você já sabe. Ele conversando com a mulher, quando ele, supostamente, entregou todo aquele material para a Folha, e eu acredito que entregou para o Glenn Greenwald, que está lá nos Estados Unidos, tá? Guarda isso em perspectiva, que vai ser importante no final. Aí ele fala que eles estão investigando o ministro, esse jornalista detona o ministro, aí a esposa, tadinha, fala, você não falou besteira, né? Ele falou o necessário, não serei identificado. Você foi identificado, meu amigo, logo de tacada você já foi identificado. Aí ela diz, entendi. E ele continua, se eu for de base já sabe, agora a imprensa vai me encher o saco, seus amigos aí nem imaginam quem sou eu, pensando no que falei para a Folha. Aí ela falou merda, e ele falou a verdade. Aí a esposa retruca, às vezes a verdade não é uma boa opção. E ele continua, eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Trabalha com a verdade nada, Tagliaferro. A gente sabe muito bem o que você fez em todos os verões passados, tá maluco? Acho que todo mundo é idiota. E aí a esposa fala, se não falou nada demais, tá certo. E ele comenta, tudo que falei foi como funcionava a área. Eu não serei identificado. Tadinho, Tagliaferro.
Ele parece bem ingênuo, né? Eu acho. E não parou por aí, tá, gente? Teve mais. Nós chegamos aí no ponto dele conversar com a esposa de ter que sair do Brasil. Ela pergunta, isso te prejudica em algo? Ele falou, não. Então tá tudo bem, né? Só ficar de olho. Aí ele fala, sim, agora virão muitas matérias de vários jornais, está repercutindo. Aí ela, porque pode acontecer aquilo que você falou? Aí ele fala o quê? Polícia Federal? Ela fala, também, eu ter que sair do Brasil. Ele fala, não. Pergunta, vai comigo? Aí ela fala, bom. Ela fala, como não sei? Aí ele fala, é só ter passaporte. Ela fala, depende do lugar que você iria para não precisar do visto. E ele, ingênuo, diz, visto é o de menos. Tenho como liberar. Ele acha que tem como liberar o visto da esposa, como se Alexandre de Moraes não fosse brecar a saída da esposa dele do país também. Tudo bem. Aí ela fala, ri, né? Ah, kkk, esqueci disso. Para vocês entenderem, gente, a seriedade de tudo que está acontecendo, eu vou explicar para vocês uma parte da matéria da Gazeta do Povo que eu acho muito importante a respeito dessas mensagens privadas que foram captadas em investigação, que deveriam ficar em segredo. Veja, não é uma obrigatoriedade legal, mas é uma tradição. O que a justiça costuma fazer? Pega aí o meu celular e tudo que não for referente ao caso que a Polícia Federal estivesse, né, investigando, eles deixariam em sigilo para preservar a minha privacidade. Isso, no mínimo, faz parte da ética, do bom tom e tal. E a Gazeta do Povo continua, quando uma investigação criminal obtém conversas privadas em relação com um crime investigado, mesmo num inquérito público, como é o de Tagliaferro, o material costuma ser apartado dos autos e ficar resguardado em segredo de justiça para preservar a intimidade do investigado. Acontece que essas mensagens, elas têm a ver, né, com o suposto crime de Tagliaferro, que foi parar de obedecer ao seu algoz. No caso de Tagliaferro, as conversas de WhatsApp armazenadas no celular e nas contas virtuais da atual mulher dele foram obtidas pela PF a partir de uma decisão de Moraes que quebrou o sigilo telemático que permite à polícia extrair dados armazenados na nuvem, em aplicativos, e-mails e serviços digitais. A gente só não conseguiu isso do celular de Adélio Bispo, mas o de Tagliaferro e da esposa de Tagliaferro a gente conseguiu, incluindo conversas trocadas no passado em apps de mensagem. Inclusive, teve aquele escândalo, né, de até as conversas de Tagliaferro com seu próprio advogado foram vilipendiadas e acabou tudo vazando no final das contas. Então, a grande questão do Brasil é no que isso vai dar. Eu já vi muita gente falando na rede social, gente, que isso não pode dar bom. Ninguém faz o que o ovo que tudo vê está fazendo e no final se dá bem e que dá tudo certo. É impossível. Por quê? Porque hoje nós vivemos um novo tempo, um outro tempo onde existem redes sociais, onde existe proteção sendo supervisionada em outros países, e isso faz com que o risco de quem está fazendo todas essas atrocidades fique muito maior, o custo é muito maior. E eu fiquei aterrorizada com a coragem dos jornalistas da Gazeta do Povo. A partir de agora, serei assinante, porque, afinal de contas, eles merecem. Ó, parabéns para vocês, toda a minha reverência. E aí eu pergunto para você agora que está me seguindo, o que você achou de tudo isso? Tagliaferro corre risco de vida? Será que ele ainda está trabalhando para o algoz dele? Porque ele disse que tem vontade de largar tudo e parar de fazer alguma coisa? Então é sinal de que ele ainda está fazendo algo. Eu queria saber o quê? E eu queria saber muito tudo que ele tem para falar. Será que a Gazeta do Povo teve acesso só a essas mensagens e não ao total conteúdo do tal pendrive de não sei quantos gigas? E as ameaças que aconteceram, que obrigaram o Glenn Greenwald a parar de fazer a matéria. Será que essas ameaças cessaram? Tanto a Tagliaferro, que era a fonte, agora a gente sabe, quanto ao Glenn e a Folha do São Paulo, e agora as ameaças foram para outra direção. O que justificaria isso? Se isso é o que está acontecendo, por que isso aconteceu? Bem, minha cabeça nas minhas caraminholas aqui são muitas perguntas, mas eu quero saber a pergunta de vocês e qual a impressão que vocês tiveram. Encontro com vocês nos comentários. Se vocês gostam do meu trabalho, aqui tem um Pix,
eduarpravaleria@gmail.com. Você pode me apoiar com qualquer valor, porque ser jornalista nesse país hoje é perigoso, custa caro, o custo é alto. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que me acompanha de fora do Brasil e gosta aí da nossa jornada diária aqui, que é no mínimo muito perigoso. Encontro com vocês nos comentários, vamos lá.